Volta para cá então, vamos lá, Atos 3:1. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona, e aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantando imediatamente os pés e tornozelos do homem, se firmaram. Verso 8. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Verso 9. E todo o povo viu andando e louvando a Deus. E verso 10, para encerrar. E reconheceu como mesmo que estava sentado pedindo esmolas na porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Até aí tá bom, olha para cá. O capítulo 2, que eu terminei na última quarta-feira, eu falei ali sobre características de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que orava constantemente, que estava junto, que se preocupava com a necessidade dos irmãos e principalmente que se fortalecia e que se firmava na doutrina dos apóstolos. Isto, ou estes, melhor dizendo, são sinais de uma igreja saudável. Quando é aquelas motos, é isso daí, né? Pela hora. Mas veja, acima de tudo, esses homens e mulheres que começaram a igreja eram homens e mulheres tementes a Deus, que de fato tinham temor ao Senhor e principalmente eles tinham apenas a Escritura como sua regra de fé e prática. E por que é importante falar disso? Porque hoje eu vou falar sobre algumas tradições que algumas são benéficas, outras nem tanto, mas acima de tudo, o que está de fato, onde está embasada a nossa fé deve ser na Escritura. Este aqui é o nosso alicerce. Um grande e homem piedoso metodista do século XIX, chamado E.M. Bounds, ele dizia assim: a igreja, ela está procurando melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Ou seja, a grande preocupação de Deus não é a logística em si, o que se faz. Não estou dizendo que isso não seja importante, claro que não. Mas é em achar homens e mulheres que temem a Ele, preocupados em fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é santo. E o capítulo 3 basicamente vai falar disso, né? De um milagre maravilhoso. E depois, mais uma vez, o segundo sermão de Pedro. No primeiro sermão, Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem. Segundo sermão, Pedro prega e mais 2.000 pessoas são adicionadas à igreja, né? 2 pregações, 5.000 pessoas, algo que você nunca vai ver na história do cristianismo. Não vai. Eu quero passar alguns princípios aqui então. Primeiro, põe ele, por favor. Primeiro, Ricardo. Primeiro princípio, fé e tradição. Veja, aqui Pedro e João, eles não jogaram fora a tradição que se tinha de orar 3 turnos por dia, 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Eles já tinham esta prática. E o que Pedro faz? Não, agora somos cristãos, agora esquece, vamos fazer tudo diferente. Não. Os apóstolos mantiveram este bom costume de orar 3 vezes por dia. Era um costume bom. Tradições que não afrontam a Escritura são bem-vindas. Sabendo, claro, como eu disse, o que é maior na minha e na sua vida, o que deve guiar a minha e a sua vida, é a palavra de Deus. Mas, todavia, tradições que não vão de encontro à palavra de Deus são bem-vindas. Se no catolicismo algumas tradições sobrepõem a Escritura, e assim eles fazem, a tradição, por vezes, é maior que a Escritura. Nós queremos diferente. É por isso que nós temos um tema, né? Sola Escritura. Ou seja, a Escritura é nossa maior e única regra de fé. Tudo que nós acreditamos vem dela, ainda que as tradições sejam boas. Mas veja, algumas tradições que eu e você devemos conservar, que são boas, ainda que não sejam bíblicas ali. Eu fiquei 3 meses no Rio Grande do Sul. Isso aqui não é tradição para a gente conservar, não. Só vou dar um exemplo para você de tradição que um povo, às vezes, conserva, mas que, de fato, traz à memória, né, feitos do passado. E eu fiquei 3 meses no Rio Grande do Sul e é impressionante. O pessoal lá tem o hábito de chimarrão,
de usar aquelas roupas, né, larga, esqueci como chama, pilcha, não lembro o nome, se algum gaúcho aí me ajuda. Tem um nome específico. As suas festas, eles mantêm. Alguns tipos de comida específica. Você não vê aqui no Sudeste alguém tomando chimarrão, você vê? Lá é um sol de 40 graus da tarde, 3 horas, o povo está no parque tomando chimarrão, fervendo. Coisa de louco, né? Mas são algumas tradições de um povo. Mas nós temos algumas alianças, algumas tradições que não é errado de tudo, né? Por exemplo, você sabia que não há nenhum mandamento bíblico para usar um anel como esse quando se casa? Não tem nenhuma ordem. É uma tradição. É uma boa tradição? É uma boa tradição. Porque, convenhamos, quando você tem um anel dourado, de ouro, que não é o meu caso, né? Mas quando você tem um anel, uma aliança no seu dedo esquerdo, sem que ninguém te conheça, você está passando uma informação. Eu pertenço a alguém. Eu tenho um compromisso com alguém. Eu sou casado, separado, santo. Separado significa também santo, né? Para alguém. E veja o que os apóstolos fizeram. Eles se dedicaram a uma nova fé, mas eles não utilizaram da desculpa de violar as tradições, boas tradições, para começar algo novo. Aí nós vemos basicamente a diferença de revolução e reforma. O que é revolução? Revolução, você vê algo que está sendo feito e de repente algumas coisas você não concorda. E o que você faz? Você ignora tudo aquilo e começa do zero. Isso é revolução. Já ouviu falar nos revolucionários? Eles querem, de fato, dar um cavalo de pau num transatlântico. Tá tudo errado, vamos começar de novo. Reseta e começa outra vez. Isso é revolução. Reforma, que é o caso, por exemplo, da reforma protestante, é diferente. Você vê aquilo que está sendo feito, você vê aquilo que é bom, e aquilo que é bom você conserva. Conserva, mantém, então continua, né? Você apenas ignora aquilo que é ruim, mas conserva a maioria das coisas. E esses homens aqui, eles sabiam disso. Eles sabiam que a nova fé deles, com a velha disciplina de oração e de dedicação, essas coisas poderiam andar juntas, sem problema algum. Qual o problema? Porque agora eles são cristãos e não judeus mais. Olha, eles não podem mais orar 3 vezes por dia? Vai mudar? Não! Esses hábitos devem ser mantidos. Eles não abandonaram as práticas religiosas, mas eles trouxeram a essência do evangelho para esses hábitos. Não virou apenas hábitos vazios, como fariseus, mas eles trouxeram, de fato, a essência do evangelho para o centro de sua fé. Então, veja, aqui nós veremos bastante no comecinho aqui, né? Pedro e João, depois mais Paulo. Mas você vê, Pedro e João são 2 apóstolos que se destacam. São 2 apóstolos que você constantemente vai vê-los juntos. Eles eram sócios em uma empresa de pesca. Você vê os 2 domingo de manhã indo ao sepulcro juntos. Você vê os 2 aqui indo ao templo, horário juntos. E aqui hoje, basicamente, nessa primeira parte do capítulo 3, eu quero mostrar algumas qualidades desses 2 apóstolos que servem de exemplo para mim e para você. Porque é isso que a Escritura diz, né? Olhe aqueles homens, mulheres, claro também, né? Que são pessoas piedosas e imitem. Não tente ser original. Não tente ser alguém que ninguém nunca foi. Se você viu algo de Cristo em alguém, é algo bom, faça igual. É isso que Paulo vai dizer. E esses princípios que eu quero passar, né? Algumas qualidades desses homens aqui. A primeira coisa que nós vemos, qualidade desses apóstolos, é a seguinte: uma vida comprometida com oração. Versículo 1, capítulo 3. Acompanha comigo novamente. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, à 9ª, ou seja, como eu falei, 3 horas da tarde. Se você ler o Evangelho de Lucas, que é basicamente o evangelho que fala da vida de oração de Jesus Cristo, que estamos pregando aqui domingo, e se você ver o exemplo dos apóstolos aqui no início da igreja, você vai ver que eles tinham um estilo de vida de oração. Eles não oravam ocasionalmente. Vamos orar. Não, eles tinham um estilo de vida de oração. Em Atos capítulo 1, eles oraram para receber a promessa do Pai. Eles oraram diante do Sinédrio quando eles estavam sendo ameaçados. Você vê isso constantemente. Eles oraram pedindo intrepidez, pedindo ousadia, pedindo coragem, para que eles pudessem a cada dia mais pregar a palavra do Senhor, porque eles necessitariam disso. Claro, seriam perseguidos. Se o Mestre e Senhor foi morto, ora, eles também seriam perseguidos, por isso precisariam de coragem.
E devido a esse estilo de vida, homens piedosos que oravam, diz a Escritura que esses homens comuns como nós abalaram todo mundo conhecido da época. Todo mundo. Eles tomaram uma atitude importantíssima no capítulo 6, nós veremos. Capítulo 6 vai dizer assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e à palavra. Ou seja, esses apóstolos, eles viram que a oração e a palavra era algo tão importante que eles disseram assim: nós precisamos nos dedicar exclusivamente a isso daqui. Um dos motivos que em nossa igreja pastor tem que ser integral é para que ele possa de fato fazer isso aqui que os apóstolos fizeram, se dedicar. E você percebeu a ordem que ele colocou aqui? Oração e palavra. Pastor, mas a palavra não é mais importante que a oração? A palavra não é o centro do culto? Óbvio que é. Mas aqui ele faz questão de colocar a oração antes para mostrar que apenas, de fato, pessoas que oram de verdade, devem pregar a palavra. Apenas essas. Então é de suma importância. Oração é fundamental. Fundamental para quê? Para que você não venhamos cair em tentação. Está casando, né? Atos aqui, Lucas, que eu estou pregando aos domingos. Mas você lembra? Quando Jesus diz assim àqueles homens, aos seus discípulos: orai e vigiai. Para quê? Com o objetivo de não cair em tentação. E o que eles fazem? Dormem. Hoje cedo, meu filho, segundo, dormiu na oração. Falei para ele: filho, Pedro caiu, hein? Cuidado. Não adianta, eles vão orar, eles sentam no sofá e cobrem com o cobertor, eu sei, já era. Na hora que eu já me... aquela puxada, né? Você não pode? Faz igual eu, morrendo de sono, ora andando, fala mais alto. Mas orar é fundamental para que nós não venhamos a cair em tentação. Os discípulos, por conta de dormir na hora de orar, o que aconteceu com eles? Negaram. Oh Deus, se esses homens negaram a Jesus Cristo porque eles falharam num princípio essencial, elementar, que é orar, e eu e você? É claro que nós podemos também cair. Claro que podemos cair. No cristianismo, de fato, nós ficamos de pé quando nós estamos de joelhos. É só assim, para que a gente possa, de fato, não cair. E não apenas para isso, claro, né? Não só para não cair em tentação. Nós veremos aqui no livro de Atos inúmeros milagres. Este aqui é apenas o primeiro. Mas nós veremos que a oração ela é fundamental neste quesito. Se nós queremos ver Deus fazendo grandes coisas em nossas vidas, em nossa igreja, no meio do nosso povo, é fundamental que sejamos homens e mulheres de oração. Por quê? Porque a oração, ela abre portas, escancara portas para que Deus possa intervir, para que Deus possa agir, para que Deus possa fazer o seu milagre. Então, uma igreja que não ora é uma igreja que está morrendo. Uma vez perguntaram para Charles Spurgeon, um grande pregador do século passado, qual era o grande segredo de seu ministério. E a resposta dele foi fantástica. Ele disse assim: eu trabalho de joelhos. Não literalmente falando, claro, né? Apenas uma expressão. Eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Ele não ignora a importância do estudo, da dedicação. E, de fato, um pastor tem que ser assim. Estudar de forma contínua, dedicada, exaustiva. Essa é a vida de um pastor, de fato. Estuda de forma exaustiva. E depois que ele faz tudo isso, que ele orou, que ele estudou, melhor dizendo, horas a fio, sabe o que ele faz? Ele dobra os joelhos. Dobra os joelhos e ora, dizendo: ó Deus, tem misericórdia da minha vida. Um grande exemplo talvez seria aquele de Elias, né? Elias vem, constrói o altar, e depois que o altar está construído, o que ele faz? Joga água, para mostrar: aquilo que estava nas minhas mãos, eu fiz. Agora é necessário que o Senhor derrame fogo. John Knox, no século XVI, mudou a realidade religiosa da Escócia. E as pessoas vão dizer que esse homem era um homem que agonizava em oração, literalmente, de tanto fervor que ele tinha na oração. Olha uma das orações de John Knox: Senhor, dai-me a Escócia para Cristo, senão morro. Constantemente orava para que as pessoas se convertessem, para que a sua nação se convertesse. Você lembra daquela oração de Raquel? Raquel fez isso, né? Senhor, dá-me filho, senão morro. Esse é o clamor dela. E Deus deu. John Knox também orava para que as pessoas, de fato, se convertessem. Eu vi uma vez um pastor dizendo sobre a Coreia do Sul, país lá dos Dorama,
O número de igrejas cristãs tem crescido a cada dia naquele lugar. E o testemunho dos pastores é unânime. Sabe por quê? Oração. O povo aqui tem orado insistentemente. Então, é de suma importância. De suma importância. Porque todo o relato bíblico e histórico, um povo só se converte, uma nação só é mudada, vidas só são transformadas, quando antes há pessoas que oram, que se dedicam, que clamam a Deus e que buscam o Senhor. Outra característica desses apóstolos, põe ali, por favor. Outra característica, uma vida respaldada pelo exemplo. Versículo 2 até o 5, acompanha comigo. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olhe para nós. Ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Primeiro que já é uma estratégia, né? As pessoas colocavam pessoas com algum tipo de deficiência na porta da igreja, porque teoricamente pessoas que vão buscar a Deus são mais sensíveis a ajudar. Você pode ver, perto de igreja, vira e mexe, a gente vê pedinte, né? Aparecida do Norte aqui do lado, que você vê daquelas fraturas fakes, muito, né? Que esse cara fica sentado, com um monte de negócio, sabe que é tudo mentira. Porque eles sabem que há pessoas que, quando vão à igreja, elas são mais tocadas a ajudar as outras pessoas. Mas olha o que vai dizendo no versículo 4. Olha o que Pedro diz. Olha para nós. Olha aqui, rapaz. Talvez hoje, se Pedro dissesse isso aqui na porta de uma igreja, muitos aqui ficariam escandalizados. Muitos que eu digo de nós. Por quê? Por conta do nosso senso religioso, é bem provável que diríamos assim: que papo é esse, Pedro? Olha para nós? Olha para você? Não, olhe para Cristo, rapaz. Esqueceu do Evangelho? O Evangelho aponta para Jesus Cristo, não para nós. Não estou aqui questionando de forma alguma aquele princípio que João diz, né? Convém que ele cresça, que Jesus cresça e que nós venhamos a diminuir. Esse princípio é inquestionável. Mas eu e você também não devemos esquecer que Deus, Ele diz que eu e você somos cartas abertas para as pessoas. Sim. Como nós nos comportamos no serviço, família, faculdade, na rua, por onde andamos, até mesmo no lazer. Até no lazer. Fala muito de quem somos e da fé a qual nós professamos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, Paulo vai dizer: vós mesmos sois nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Ou seja, todo cristão andando na rua, ele é uma carta aberta que as pessoas leem. E a pergunta que eu e você devemos fazer sempre é: qual leitura estão fazendo de mim? Qual tipo de cristão as pessoas veem quando elas olham para mim? Meu comportamento, meu linguajar, a forma que eu me visto, a forma que eu me comporto. Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, aquilo que nós vemos de Cristo em alguém, devemos copiar. Eu vim de uma igreja onde se dizia muito assim, né? Ó, fulano ali é o meu discípulo. Meu no sentido de quase propriedade privada mesmo. Era meu discípulo porque se vestia mais ou menos parecido comigo, gostava das coisas que eu gosto, ia aos lugares onde eu ia. Então dizia: fulano é meu discípulo. Mas não é isso que Paulo quer dizer aqui. Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, aquilo que vocês veem de Cristo em mim, isso aí vocês devem copiar. Então, nós vemos que Pedro e João disseram ao paralítico: olha aqui para a gente. Eu e você devemos nos questionar. O mundo, de fato, pode olhar para nós e ver em nós, de fato, cristãos genuínos? Ver em nós a imagem de Cristo? Sem nós falarmos palavra alguma? Os pais dessa igreja, você pode olhar para os seus filhos e dizer assim: olhe para mim, olhe para o meu exemplo, faça como eu. Porque você sabe, né? Você é o maior exemplo do seu filho. Não adianta com a boca você ensinar algo e com o seu comportamento você fazer algo totalmente diferente. Nós somos exemplo. No seu trabalho, família, onde você estiver, você pode dizer isso: olhe para mim. Eu, de fato, imito a Cristo. Todavia, hoje o subcristianismo ele é pior que o anticristianismo. Por que eu digo isso? Né? O anticristianismo são aquelas pessoas que, de fato, são contra a nossa fé.
Isso não é espanto para ninguém. Agora, o subcristianismo, se eu posso dizer assim, são aquelas pessoas que frequentam a igreja, professam uma fé, se dizem religiosas, mas se comportam de uma maneira totalmente diferente daquela qual a sua fé diz. São diferentes. Certa vez, Mahatma Gandhi, ele disse assim, para umas pessoas da Índia, para uns crentes da Índia: olha, no vosso Cristo eu creio, eu não creio no vosso cristianismo. Ou seja, nesse Jesus aí que nós temos na Escritura, que vocês professam, nele sim, eu acredito. Agora, no cristianismo que vocês praticam, nossa, vocês estão diferentes deles, hein? E por que ele disse isso? Porque, infelizmente, é uma verdade. Hoje em dia, há basicamente um divórcio, um abismo entre aquilo que se diz crer e aquilo que se pratica. Aquilo que se canta no carro, às vezes, dirigindo, e aquilo que se faz quando se sai do carro. Aquilo que se lê na Escritura e o verdadeiro comportamento. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a vida. Uma coisa é a doutrina que dizemos crer, outra coisa é a nossa prática. Há um divórcio daquilo que professamos crer e, de fato, da nossa maneira de ser. Então, que não haja em nós hipocrisia, a ponto das pessoas dizerem: olha, mas você diz A e faz B? Não tem nada a ver. Essa é outra grande característica desses homens. Outra característica desses apóstolos: uma vida com evidências do poder de Deus. Versículo 6 até o versículo 8. Acompanha comigo aí, por favor. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E pegando pela mão direita, levantou. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram, e ele, dando um salto, colocou-se de pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Uma vida com evidências do poder de Deus. Veja, esse paralítico, ele pede esmola, dinheiro. E o que ele ganha? Novas pernas. Aquelas que não funcionavam, voltam a funcionar. Pedro, ele diz: olha, dinheiro eu não tenho. Prata e ouro, não, isso eu não tenho. Mas o poder de Deus, esse sim. Hoje, basicamente, houve uma inversão. Hoje em dia, muitas igrejas, o que mais se tem é dinheiro. Oh, Deus, dinheiro não é o problema. Não é. Talvez a preocupação de muitas grandes igrejas é onde gastar tudo que entra. Porque adquirimos já tudo que dava para adquirir, mas hoje houve essa inversão. A igreja, ela tem a prata e o ouro, mas ela não tem o poder de Deus. E não tem como, você ler isso aqui e você não lembrar da lendária história de São Tomás de Aquino, diante do Papa Inocêncio, onde diz, a história que Tomás de Aquino, ele chega diante do Papa, num momento de surpresa lá, e pega o Papa contando uma grande quantidade de moedas de ouro e prata ali. E ao vê-lo, o Papa Inocêncio diz assim: oh, irmão Tomás, viu? Já não posso dizer como Pedro, não tenho prata nem ouro, porque nós temos, e temos muita. A ponto que Tomás de Aquino responde assim: isso é verdade. Não pode dizer como Pedro, não tenho prata nem ouro, mas você também não pode dizer como Pedro. Levanta e anda, porque o poder de Deus na igreja também não está mais. Infelizmente, este é o caminho que muitas igrejas têm tomado. Este é o problema da teologia, da prosperidade moderna. Sabe qual é o grande problema dessa teologia? Não é que eles prometem muito, dizendo: olha, vocês terão carros, casas, mansões. Não, o problema não é que eles prometem muito. O problema é que eles prometem só isso: carro, riquezas, carros, mansões. E a Escritura vai dizer que isto é a esmola do cristianismo. Isto é o pouco. Se o seu objetivo ao vir para a igreja é apenas essas esmolas, você está buscando por algo tão pífio, algo tão ridículo, algo que vai ficar aqui. Agora, quando Pedro diz para aquele homem: em nome de Jesus, se levanta e anda, ele estava demonstrando de fato que o poder que te levanta não está naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, mas está no nome daquele Senhor ao qual eu creio. Ele é quem te põe de pé. Sim, a voz foi de Pedro, quando falou: anda. A mão foi de Pedro, que deu a mão ali e colocou o homem de pé. Mas o poder que colocou aquele homem de pé
foi o poder de Jesus Cristo, e apenas Ele pode fazer isso. E a última característica desses apóstolos, põe, por favor. Uma vida cheia de compaixão. Versículos 6 e 7, acompanhem comigo novamente. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E pegando pela mão direita, levantando imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. Veja, Pedro, ele está indo ali no momento de oração, e no momento de oração, ele se compadece de alguém que passava uma necessidade. Pedro, ele não foi um mero religioso, dizendo: não, rapaz, agora é hora de oração, não faço mais nada a não ser isso. Não, Pedro não foi religioso a este ponto. Pedro interrompe o exercício espiritual da oração, e ele vai então de fato e se preocupa com um homem que está passando dificuldade. Se preocupa com o homem. Lembra a parábola do bom samaritano? Totalmente diferente, né? O bom samaritano, diz a escritura, que está o levita, está o sacerdote. Eles veem um homem caído à beira do caminho, que foi espancado, arrebentado, e o que eles fazem? Passam de largo. Não dão a mínima. Pedro não. Pedro para aquilo que ele está fazendo, o seu exercício religioso de orar, para atender aquele homem. Para mostrar a nós que, de fato, a igreja primitiva, ela, mesmo com muitas falhas, às vezes eu vejo algumas falhas em nossa igreja, em mim, nos irmãos, e eu penso: Deus do céu, só o Senhor para ter misericórdia de nós, porque nós estamos lascados. Só que, por vezes, eu leio Atos, eu leio Coríntios, e eu começo a ver as falhas que tinha naquela igreja, eu quase chego a achar que a gente é melhor. Ai, meu Deus, tentação, né? Senhor, nós somos feras. Óbvio que não, né? Mas veja, uma igreja repleta de falhas. A igreja de Corinto, vai dizer a Bíblia que um homem estava tendo um caso com uma madrasta na igreja. Alguém que estava saindo com a mulher do próprio pai. E quando eu digo a madrasta, isso aqui nas interpretações mais conservadoras. Alguns que de fato vão dizer que estava pegando a mãe. Absurdo. Mas fiquemos com o caso da madrasta. Esse era o caso da igreja de Corinto. Mas ainda assim, Paulo os chama de santos, separados. A diferença é que a igreja primitiva, mesmo com muitas falhas, ela conseguia ver o agir de Deus, porque elas seguiam esses princípios. Era um povo que orava. Os últimos 3 ou 4 cultos, eu tenho dito isso constantemente. Quanto você ora? Quanto tempo do seu dia você dedica para orar? Não estou falando aquele orar tomando banho, orar dirigindo, isso é importante, você deve fazer isso também. Mas o orar que eu me digo é como Pedro aqui, né? Se dedicar à prática da oração. Quanto tempo? Quanto você gasta? Porque quanto mais você ora, mais você está demonstrando que você é dependente de Deus. E quanto menos você ora, mais você está dizendo: Senhor, olha, para a maioria das coisas aqui, eu não preciso tanto do Senhor, não. Eu dou conta de fazer sozinho. Porque você percebeu que nós buscamos a Deus é justamente quando algo foge ali do nosso controle? Então, se você raramente busca a Deus, sabe o que você está fazendo? Você está mostrando: Senhor, deixa comigo. Aquilo que me apertar, aí eu busco o Senhor. Esse povo, mesmo sendo falhos como nós, eles viam o poder e o agir de Deus. Eles viam coxos andando, paralíticos. Eles viam cegos enxergando. Eles viam mortos sendo ressuscitados. Eles não eram diferentes de nós. Mas sabe por que eles viam essas coisas acontecendo? Porque eles clamavam a Deus. Porque eles oravam. Porque este hábito que eles tinham no judaísmo de orar constantemente, eles trouxeram para o cristianismo. E este exemplo nós devíamos seguir. Eu lembro uma vez, não sei se foi em 2007, 2008, não lembro. Eu vi a história de um homem na África, que ele orou e um morto ressuscitou. Eu lembro que ele fez isso, e, meu Deus do céu, no culto seguinte, multidão de gente, coisa absurda. E como lá eles são muito pobres, né, não tinha nem caixão para carregar as pessoas. Eles carregavam em macas. E aquele homem cheio de fé, ele disse assim: olha, eu vi alguém vindo na maca, eu imaginei, né, alguém doente. E ele falou que, se eu não me engano, veio à cabeça dele o exemplo de Pedro. E ele simplesmente disse: em nome de Jesus, o Nazareno,
anda. E a pessoa andou. Ele só não sabia que estava morta. E depois ele confessa que ele fala, olha, se eu soubesse que estava morta, talvez eu não tinha falado isso. Eu não sei se eu tinha tanta fé a este ponto. Mas por que às vezes, em países extremamente pobres, como a África, eles veem muito mais o milagre de Deus do que nós? É porque nós buscamos o Senhor como último recurso. Veja se você não é assim. Você primeiro usa a sua inteligência. Você tira dúvida com quem sabe mais que você. Você pergunta ao seu pastor. Você leva ao médico. Você gasta dinheiro com os exames mais caros. Você faz de tudo que está ao seu alcance. Se de repente o médico diz, nesse caso que só Deus. Daí você lembra de buscar Deus. Essas pessoas talvez vejam mais o agir de Deus que nós, porque Deus é o primeiro recurso deles. É a primeira coisa que eles buscam, porque ainda que nós tenhamos o SUS que é totalmente falido, eles nem isso têm. Então eles buscam a Deus. Todavia, se eu e você estivermos dispostos a fazer como a igreja primitiva, a orar mais, buscar a Deus mais, a permanecer no que eles chamam de doutrina dos apóstolos, sem inventar nem nada, apenas isso, permanecer naquilo que os apóstolos escreveram. Se nós tivermos o mesmo coração que esses homens e mulheres tinham de se preocupar com o próximo, porque veja, Pedro orando se preocupa com ele. Nós vemos que a igreja primitiva, no final do capítulo 2, o que eles faziam? Alguns vendiam seus bens e repartiam para que ninguém tivesse necessidade. Quantas pessoas por vezes estão passando necessidade perto de nós? E nós temos como estender as mãos e não fazemos. Não fazemos. A Bíblia diz que isso é um erro. Ora, se não conseguimos ajudar nem os nossos, a quem vamos ajudar? Mas se nós tivermos esse coração disposto a contribuir, a ajudar, a estender a mão ao próximo, e um coração que de fato ora e que é dependente e temente a Deus, pode ter certeza, veremos o Senhor fazer grandes coisas em nosso meio também. E eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque nós vemos, mesmo sendo uma igreja pequena, quantas coisas Deus tem feito. E de fato isso, né? Porque toda vez eu olho para o Francisco, ele não tem como lembrar, né? Cara, o menininho nasceu de 27 semanas, gente. Pelo amor de Deus. 810 gramas. Qual a resposta para uma criança totalmente desenganada para a medicina, está com um ano e bagunçando o culto, às vezes atrapalhando o pastor? Tem dia que ele está turbo. Deus. Louvamos a Deus pela bagunça do Francisco na igreja. A Deus. Então, se eu e você continuarmos com esse coração, orarmos e buscarmos a Deus, com certeza, veremos o Senhor a cada dia fazendo mais e mais coisas em nosso meio. Amém, meus irmãos?